E galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com o consórcio confirmando as nossas análises e diagnósticos. Gente, o dia de ontem foi bem interessante, domingo, aquele dia que os jornalistas de opinião publicam as suas notas. Aí foram várias, no Globo, Estadão, Folha de São Paulo, a turma do consórcio Raiz. E a turma da Globo, inclusive, expõe alguns bastidores aí de como Lula reagiu ao resultado das eleições. E parece que o Molusco ficou triste, né? Coitadinho dele, só que não. Quero comentar com vocês sobre isso, mostrar algumas mudanças, até as confirmações do que a gente falou nos últimos dias, onde a gente olhou inicialmente os debates internos da esquerda, alguns assuntos nas redes sociais e agora chegou aos jornais. A Globo fez questão de entrevistar uma pessoa em específico, que a gente já tinha falado dela. Ainda tem mais algumas ponderações para fazer sobre a direita, nesse contratempo, para também confirmar outras coisas. Fala de algumas vitórias que a direita teve que incomodaram a imprensa. Carlos Bolsonaro está na cabeça dos jornalistas, ao lado de outros vereadores. Aí depois vamos falar do senhor Arthur Lira. O tempo dele tá acabando, né? Eu queria procurar ali um relógio que fosse 0001, pra falar, eita, tá quase lá. Janeiro, 31 de janeiro acabou, né? 1º de fevereiro vai ter eleição, presidente da Câmara, Senado. E eu quero falar com vocês sobre isso, porque saíram algumas notas. Tem um comentário do Eduardo Bolsonaro. Muita gente assistiu a entrevista ontem. Tiveram alguns recortes na internet, eu quero mostrar dois. E comentar sobre um tema e mostrar para vocês a repercussão na rede social. Eu espero que dê tempo, eu acho que vai dar. Aí depois tem as notícias ligadas à direita e as notícias ligadas à esquerda. Mas eu duvido que a gente vai conseguir chegar lá, porque tem muita coisa, principalmente no segundo tema, tem alguns vídeos. A gente tem que voltar 3 meses no tempo. 3 vezes no tempo para ver se o que a gente falou fazia sentido ou não. Mas vamos lá. Eu gosto dessa manchete. Irritado após primeiro turno, Lula lavou roupa suja com petistas e criticou até o próprio governo. Lavou roupa suja, não lavou a alma, não deu pro Lula. Mas tá ali. Um Lula irritado lavou a roupa suja com líderes na primeira reunião após as eleições de domingo passado. A portas fechadas, Molusco criticou a falta de renovação dentro do PT. Não tem quadro. Aos petistas, falou que o partido precisa de mudança na linguagem e nos quadros para atingir o eleitorado antissistema. E não deixou pedra sobre pedra ao descer a borduna na comunicação do governo. Gente, esse aqui inclusive é um ponto que a própria imprensa, a própria Globo, vem tentando ajudar o Lula e falar, ó, Lula, olha só, de comunicação, acho que massificação das mentiras que você fala, ninguém faz melhor do que a Globo. E a Globo vem fazendo isso há um bom tempo. E você pode enganar parte do povo, mas você não pode enganar o povo inteiro no tempo todo. Então, não é só um problema de comunicação, mas o Lula insiste. E graças a Deus que ele está insistindo nisso. Que ele siga nessa linha, porque é uma certeza do fracasso. Ele não vai chegar a lugar nenhum assim. É a grande certeza que eu tenho. Ele tá fadado ao fracasso. Enquanto ficar reclamando, comunicação, não vai para lugar nenhum. Aí ele vai, igual a Dilma, dobrar a meta. Vem Roseanne Kennedy, que chefia a coluna de bastidor do Estadão, né, a coluna de política. Governo Lula vai ampliar a publicidade após eleições para driblar pessimismo popular com a economia. Você acha que o povo vai ficar menos triste porque vai ver a propaganda do governo? O cara vai no supermercado, tá tudo caro, o salário não aumenta, os impostos, por outro lado, sim, esses estão mais rápido que o foguete da Elon Musk. Não adianta, cara. Esse governo tá fadado ao fracasso. O foco das peças deve mudar. Nos bastidores sobram críticas à comunicação adotada até o momento, também a pressão para conversar mais com a classe média, com mensagens que ajudem a afastar o pessimismo da população em relação à economia brasileira. Economia do que do jogo do Tigrinho? O dilema de Lula no segundo turno. Aqui corrobora algumas coisas que foram ditas, e eu acho que foi até a Globo que comentou sobre isso. A Globo, acho, publicou uma nota. Ou foi o bastidor, falando o seguinte: no segundo turno agora, o Lula tem um dilema. Ele pode ficar de fora. Se ele ficar de fora, seus candidatos, em tese, né, vão ficar talvez um pouco mais fracos, ou talvez não, porque tem candidato escondendo o Lula.
Se ele ficar de fora, ele vai ser criticado por ter abandonado a esquerda durante o segundo turno e abandonado a luta pela democracia no momento mais importante. Se o Lula se joga de cabeça, a tendência é perder. Tá todo mundo vendo isso. As pesquisas estão mostrando isso. Tá ali, ó. Se ele entrar de cabeça, só poderá proclamar vitória onde tiver conseguido virar o jogo. E essas capitais parecem ser poucas. E aí o Lula vai trazer pro colo diversas derrotas, que ele também vai ser criticado pelas derrotas. Porque uma parte, né, a parte aí do Felipe Neto, a esquerda woke, globalista, vai falar, não, beleza, o Lula entrou em campo, a gente tem que rediscutir, uma autocrítica, mas a esquerda raiz, cara, ela fala, tá vendo aí, ó, perdeu porque colocou o Boulos, perdeu por causa do Boulos, identitário, não tá fazendo a política do dia a dia, por isso que a esquerda só tem derrotas. Então, assim, não tem como Lula sair ileso do segundo turno. Não tem, ele vai sair desgastado. Ministros próximos notaram Lula abatido após resultados do primeiro turno. Foi um fracasso completo, retumbante. A esquerda reconheceu isso nas autocríticas internas, estamos falando sobre isso. Agora o Lauro Jardim saiu no Globo. Então, que dificilmente alguém ia falar que isso é fake news, né? Saiu na Globo, veículo de comunicação extraoficial do PT. Os resultados pífios no estado de São Paulo doeram ainda mais. Aí vem o Bogócia. Esse aqui fez um texto mais elaborado. E depois tem um texto que o cara teve umas sacadas interessantes. Um outro da Folha. Mas primeiro esse. Que esse vai se conectar com o da Globo e vai se conectar com a entrevista e com a vitória da direita e o choro em torno de alguns vereadores. Mas veja só. A esquerda está diante de um momento de mudança inadiável. Lula nem tentou disfarçar a decepção com o resultado das eleições municipais. Reunido com aliados, já no início da semana, Lula repetiu uma avaliação que assombra o PT há tempos. Que é o quê? A esquerda perdeu conexão com grupos sociais importantes. Bogócia não está confirmando tudo que a gente comentou até agora, que isso saiu no Globo. A elite do governo saiu da conversa com a velha ordem de que é preciso melhorar a comunicação com o povo. Confirmando que saiu no Globo e no Estadão. A noção de que a recalchutagem do discurso é a grande solução para os problemas da esquerda é um presente para a direita. Foi o que a gente acabou de falar. Que o Lula siga nesse caminho. Não é mudando a comunicação que a coisa vai resolver. Ela parte do princípio de que falta apenas explicar melhor as ideias e ações desse campo político. Pode até ser verdade, mas é também uma bela maneira de ignorar as transformações sociais que estão na raiz do distanciamento. A esquerda brasileira está diante de um momento aparentemente inadiável de revisão de suas plataformas. Não se trata de abandonar princípios ou de imitar um programa político de direita para atender a um eleitorado conservador. É preciso adaptar o conteúdo mais do que a forma, para evitar que o processo de alienação se aprofunde. Esse parágrafo, dado as devidas ponderações, né, assim, a para nas arestas, se você trocar esquerda por direita, eu acho que esse parágrafo ele também encaixa. Você lê assim, ó, a direita brasileira está diante de um momento aparentemente inadiável, de uma revisão de suas plataformas. Não se trata de abandonar os princípios ou de imitar um programa político de direita para entender, assim, de imitar um programa político de esquerda para entender um eleitorado de centro. É preciso adaptar o conteúdo mais do que a forma para evitar que o processo de alienação se aprofunde. A direita ela não está num momento inadiável, porque a direita está numa crescente. Mas se a gente parar para analisar os eventos que estão acontecendo ao redor do mundo, que são diversos, e como a direita vem modificando, não é que modificando, vem abraçando pautas que não eram tão prioritárias quando você olha para os Estados Unidos, para a Europa, para tentar falar com aquele cidadão que não é tão politizado nessa questão ideológica, vem fazendo isso. Então, talvez, se a direita quer crescer ainda mais, ela tem que continuar com seu conteúdo, mas tem que adaptar para trazer alguns outros assuntos que também fazem parte aí do dia a dia, da vida das pessoas, que são caras para muitas delas. Essa é uma exigência conhecida pelo PT e adiada há mais de uma década.
Os protestos de 2013, o raio-x do eleitor da periferia feita pela fundação do partido em 2017 e o famoso discurso de Mano Brown, em 2018, entre parênteses, deixou de entender o povão, já era. Tem que voltar para a base. Isso tudo apontava na mesma direção. A esquerda não precisa se desfazer de suas convicções sobre a proteção dos trabalhadores, nem imitar farsas do tipo ganhe dinheiro fácil enganando otários. Pode buscar maneiras de enfrentar a penetração dos ideais do liberalismo econômico nos segmentos de baixa renda e oferecer alternativas, sem ficar amarrada de forma dogmática a modelos clássicos de regulação estatal. Eu acho que se inverter, né? A direita também precisa enfrentar, né, a penetração da agenda progressista, né, no seio da sociedade. A agenda progressista é a própria questão também do liberalismo em certos pontos, sem ficar amarrada em dogmas dessa própria questão. Olha, cara, vem cá, o mundo hoje onde até relações comerciais elas não estão se dando mais apenas focando no dinheiro. O melhor exemplo disso é Estados Unidos e o país lá da Ásia, vermelhão comunista. Estão falando, ó, o produto lá é até mais barato. Só que se a gente compra de lá, se a indústria americana está lá, a gente está fortalecendo, eu acho que é mais do que um adversário, né? É como assim, você está fortalecendo o nosso inimigo. Então, os Estados Unidos estão olhando para a situação e falando, cara, talvez a gente vá precisar gastar um pouco a mais, colocar alguma proteção, visando a nossa segurança interna. E eu acho que vários de vocês têm essa preocupação com esses blocos de poder que tem aí, né? Alguns países, em específico, cara, esse país normalmente tenta interferir. Então, as relações hoje, elas estão um pouco diferentes. E se você ficar olhando, às vezes, para alguns assuntos de uma maneira totalmente dogmática, sem sequer se abrir a um questionamento, você pode cair no mesmo erro da esquerda. Nas últimas décadas, a esquerda cumpriu um papel determinante na defesa dos direitos humanos, das minorias, superioridade moral que acompanhou os partidos desse campo, no entanto, levou a negligência total em temas como segurança pública e uma cegueira em relação aos valores do seu próprio eleitorado. Esse ponto aqui, eu acho que até o momento não vi assim, um tema que a direita negligenciou. Ela trata de todos os assuntos, ela às vezes só não dá tanta relevância. Mas negligenciar, eu acho que não. Não se trata de uma rendição ao conservadorismo, ao liberalismo, mas da oferta de um novo cardápio, com menos conflitos com essa nova visão de mundo da população, enquanto partidos acreditarem que é preciso mudar a comunicação para convencer o eleitor a pensar como os líderes políticos, o fracasso estará dado. E aqui ele não quis falar, mais uma crítica que se dá para inferir, é que a agenda identitária, a agenda woke, está prejudicando. Tem que entregar um pouco mais de resultado, além dessa questão de gênero. Aí olha só, o Rui Costa Pimenta, na live lá, falou, né, um articulista lá do 247, o cara é o maior identitário e agora tá querendo falar que o identitarismo deu errado. Chegou atrasado, né? Pois bem, o cara que chegou atrasado, ó, ele chegou atrasado mesmo. Mas, por alguma razão, aí que você tem que prestar atenção nas coisas. Veja como é curioso. O cara que o seu comentário repercutiu dentro da esquerda agora, né? Dias atrás, foi alvo de análise o que ele disse. E crítica por parte da esquerda, que é anti-woke. A esquerda anti-woke falou, cara, esse cara é woke. Como é que o cara que é woke quer dar lição de moral nos outros? Mas eles falaram lá, ele falou, não, mas pra mim tá certo, realmente a agenda woke está atrapalhando. E aí esse cara ganhou espaço onde? Na Globo. Pra falar pra mais pessoas, né? A base do governo. E quem que tá compartilhando, por exemplo? O Ricardo Capelli. Uma das entrevistas mais importantes para a esquerda brasileira dos últimos tempos. Uma aula de Gessé. Quem não entender isso, não entendeu nada. Entendeu o quê? Que a agenda woke é um problema. Tem que parar com isso. Deu ruim. Volta que deu errado. Boulos pagou o preço da esquerda legal, que discute gênero e raça e deixou pobres na direita.
Crítico do protagonismo das pautas identitárias. Sociólogo diz que campo progressista terá que lutar para reconquistar o eleitor pobre. Ali, né? Voz destacada da esquerda na academia, ex-presidente do IPEA no governo Dilma, ele critica o protagonismo dado pelos partidos de esquerda, agenda woke, agenda globalista. O senhor critica o protagonismo das pautas ditas identitárias pela esquerda. Isso a teria distanciado ainda mais dos eleitores mais pobres? Sim, foi um erro completo. E Boulos está pagando o preço desse equívoco agora em São Paulo. Não basta essa esquerda legal que discute gênero e raça, ainda importa contar ao eleitor por que um cidadão ganha 100 mil enquanto o outro ganha 100 reais, porque há pessoas tão diferentemente aparelhadas para a competição social, para além das diferenças de gênero e raça. Se não perceber isso logo, a esquerda deixa este pobre na direita. O identitarismo ecoa na classe média e na elite, que são os eleitores do Boulos, não no pobre, jogado na lata de lixo pelo preconceito racial e agora vítima de racismo cultural. Sei que vou levar cacetada, mas está na hora do PT aprender com Getúlio Vargas. Tradução. Irmão, vamos voltar a falar de emprego. Vamos voltar a falar de trabalho, melhora econômica, segurança, saúde. A agenda woke tá dando muito errado, muito errado. Aí o professor Nildo Ourix, que era afiliado ao PT e rompeu, e é um crítico assim ferrenho do Lula, de expor seus vínculos, já parei para ouvir ele algumas vezes. Tá ali, ó, oportunismo. Vi hoje que o tal Gessé, um dos lulistas que fomentou o identitarismo negro com a tese absurda, né, agora balbucia críticas ao identitarismo. Baita oportunismo que se rende ao movimento das urnas. O negócio é sempre surfar na onda. Aí dentro do PT, o vice-presidente nacional, Washington Quaquá, ele tá mais ou menos com esse posicionamento, mas dificilmente vai mudar. Pode ter boa vontade do Capelli, pode ter o empenho do Quaquá, pode ter empenho do Gessé, só que eles não entenderam o que é o PT. Eles não entenderam. Eles não entenderam os acordos que o Lula tem que cumprir. A gente comentou isso nos últimos dias. Você vê, ó, vice-presidente do PT e prefeito eleito de Maricá, Quaquá disse à Veja que o partido tem se afastado do eleitor conservador das periferias. O PT tem virado um partido que discute menos as questões econômicas e sociais, menos as questões da luta de classe e discute mais comportamento. Tradução. Agenda identitária. Tem virado um partido com temática de classe média e tem dificuldade de entrar no povão mais pobre, das periferias e que tem comportamento mais conservador na sociedade brasileira. A Gringa Brasília fala: parabéns ao vice-presidente nacional do PT, o Quaquá, por ter dito algo que poucos têm coragem. O PT hoje não pauta mais questões econômicas e luta de classes. O alarme deveria ter sido acionado quando Lula subiu a rampa com o circo woke do Jorge Soros e disse que justiça climática era a prioridade. Lula se elegeu, olha agora, amarrado à corda de oxigênio que os democratas lançaram em 2022, né? O grande apoio do governo Biden à democracia brasileira, resistir a Bolsonaro. Enfim, né? Para se manter no poder, Lula agora depende deles. O PT está no CAT 22. Ficar submisso aos democratas está corroendo o PT, né? Virou esquerda compatível. Só que se soltar a mão deles, a mão do globalismo, acabou. A gente está diante de um cenário, gente, que o PT ele vai deixar de ser um problema. Ele vai deixar de ser um problema. Uma hora ele vai deixar de ser um problema. Então, a gente tem que continuar trabalhando, óbvio, continuar mantendo o foco, mantendo o empenho. Só que a gente tem que colocar na equação da direita brasileira que o PT perdeu. Sabendo que o PT perdeu, vai perder, o que é que a gente vai fazer quando a gente voltar? A gente não só voltar, mas voltar para ficar e ficar para valer. Ontem me enviaram um trecho da entrevista do Bukele pro Tucker Carlson. Sabe que é o Bukele, né? Presidente de El Salvador. Olha, curiosíssimo o que disse. Tem a versão dela dublada.
Eu vou falar pra vocês que tá na entrevista. Vocês devem conseguir achar a dublada por inteligência artificial. O Bukele fala o seguinte: a gente chegou lá e tentou fazer mudanças. Todas as mudanças que nós fazíamos, a Suprema Corte derrubava. E o Congresso não ajudava. Aí a gente começou a conversar com a população que, sem uma ampla maioria no Congresso, não tinha o que a gente fazer. E aí a população entendeu. E aí você precisava lá de um quórum, eu não lembro qual o tamanho exato, um quórum qualificado, 2 terços. Tinha que ter 2 terços para a gente poder até fazer algumas coisas, afastar algumas pessoas, até do Poder Judiciário. E a gente conheceu a população e a população nos deu 75% do Poder Legislativo. Aí a gente pôde fazer tudo o que a gente precisava. Mas não foi do dia para a noite. O que aconteceu em El Salvador não foi do dia para a noite. E só aconteceu por conta de uma maioria legislativa. A gente vai ter que entender que não vai acontecer na velocidade que a gente quer. E o que sei lá, a direita brasileira realmente quer, alguns de seus desejos só irão ocorrer, sabe? Felizmente, infelizmente, quando essa direita tiver a maioria do legislativo. Não tem. Pode reclamar, falando, o sistema é injusto, a forma como é feita não favorece, que o partido tenha mais coisas, sempre tem uma pulverização, grande parte da população brasileira ainda não entendeu diversos problemas, insistem no erro. Pode seguir nessa linha, beleza, bacana, ou pode olhar o mundo real. Olha, o mundo real é isso. O mundo real é esse aqui, ó. Ou trabalha para obter essa maioria, ou vai ter que lidar com o que tem para hoje. O que tem para hoje é isso daí. Infelizmente é o que tem. É o mundo real. É muito simples falar, é um absurdo. Aqueles discursos, né? Eu estou indignado com o que está acontecendo. Olha só, absurdo. Olha, essa classe política brasileira é podre. O Brasil está fadado mais um dia que nós marchamos em direção à ditadura. Tá repetitivo isso já. Tá repetitivo. Todo mundo já sabe dessa história. Todo mundo já sabe. Aí, olha o chororô. Se for chorar, manda áudio. A Folha de São Paulo e a Globo devia ter uma coluna. No mesmo que eles têm assim, né? Painel, poder, política, editoriais, sonar, sensacionalista. Devia ter assim, ó. Se for chorar, manda áudio. É pra postar esse tipo de matéria aqui, ó, do Bernardo Melo Franco. Mas antes de falar dela, olha da Folha. Ministro defende que PT tenha mais ações voltadas aos deserdados da sociedade. Corroborando o que o pessoal tá falando, bicho, a gente tem que deixar de ser woke, tem que deixar de ser identitário. E olha o choro do Bernardo Melo Franco. Filhotes de Carluxo, vereadores de extrema direita viram campeões de voto em São Paulo, Belo Horizonte e Manaus. Candidatos ignoraram temas locais e investiram em pautas morais para se eleger. Vamos traduzir? O que esses candidatos fizeram? Eles polarizaram com a esquerda. Polarizaram com a esquerda. Eles falam do Lucas Pavanato. A gente comentou do Pavanato ontem. O que saiu na imprensa e até o que o Rui Costa Pimenta estava comentando. A grande pauta do Pavanato que o Rui Costa Pimenta do PSOL quis destacar foi a questão dos banheiros. Né? Que assim, o banheiro para homem é para homem, para mulher é para mulher. E é assim que funciona. Você está contrapondo isso com a pauta de quem? Esquerda. Olha que pensamento que acho que com poucas palavras você vai entender o que eu estou falando. O Lucas Pavanato, ele ficou conhecido para as pessoas por fazer vídeos mostrando o que a esquerda está aprontando. O Lucas Pavanato, ele não ficou, né, a campanha dele não girou em torno do judiciário. O que trouxe votos para o Lucas Pavanato não foi falar do judiciário. Foi abordar o que a esquerda está fazendo. Falar da esquerda, expor a esquerda, fazer contrapontos, ainda dá engajamento e traz votos. O MBL, acho que elegeu 13 ou foi 14 vereadores. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Inclusive em cidades importantes. Várias pessoas do MBL que se elegeram, eles seguem aquele mesmo padrão do Mamãe Falei. Como foi que o Mamãe Falei, gente? A fórmula do Mamãe Falei. O que é que o Mamãe Falei fazia? Esse é o clássico de todos. Arthur Duval
ia para a manifestação da esquerda e ele pegava as pessoas de esquerda e fazia perguntas simples para mostrar como o cara de esquerda estava alienado sobre o que se passa no país. Era só isso que ele fazia. Vamos mostrar como a esquerda está alienada. E ele lá ia conquistando. Conseguiu milhões de seguidores só expondo a esquerda. Não precisa abandonar a questão do judiciário. Mas volto a falar para vocês, ouvindo o que a esquerda está criticando. O período que a direita mais cresceu em número de novos eleitores foi quando a direita polarizou com a esquerda. Pontuando. Não é para abandonar as lutas, não é para abandonar. Mas a gente também tem que lembrar lá de trás. Não descolar das nossas raízes. Cara, a gente chegou expondo quem é a esquerda, mostrando o que a esquerda faz, casos ao redor do Brasil. 2018, Bolsonaro vai no Jornal Nacional, um livro do Kit. Aquele livro foi polêmico, né? Foi assim que Bolsonaro ficou conhecido. Então, esses nomes aí da direita, os campeões de voto, eles chegaram assim, óbvio, pelo apoio dos deputados, apoio de Bolsonaro, estrutura partidária, a campanha, né? Tem que ter dinheiro também fazer campanha. Mas eles também têm a participação deles, gente. Nesse embate ideológico, o embate ideológico é importante em termos eleitorais, para chegar nas pessoas, é importante. Quem nunca viu aí um vídeo de CPF cancelado? Sargento Farru, ele se elegeu por quê? Por que o Sargento Farru se elegeu? O que é que ele defende, hein? O filme Tropa de Elite engajou pelo quê? Vocês sabem a resposta. Então, olhemos sempre as coisas de maneira mais ampla. E aí temos um breve comentário de Eduardo Bolsonaro. Isso aqui é um dos pedaços do que ele comentou. Quase 2 horas de debate. Escuta só. O vereador, quando ele vai fazer campanha, né, ele não consegue chegar naquela pessoa, principalmente na esquerda, né, aquela pessoa que às vezes é enganada por um candidato do PT, do PSOL, do PDT, um sem escrúpulo, que chega ali e você vai falar para ela de todo respeito, né, de Olavo de Carvalho, de Mises. A esquerda, ela não conseguiu chegar ao poder falando de Karl Marx e Engels para lá e para cá, né, de Gramsci. E a gente tem que ter essa noção. É um assunto que eu gosto, a gente gosta de debater, de falar, mas isso daí é a teoria, é utópico, é para você ter o seu norte. O cara do voto de vereador, ele quer saber o seguinte, ó, minha casa aqui tá caindo aos pedaços, minha rua tá com buraco, né, tá passando ônibus aqui que eu não quero que passe na minha rua, o posto de saúde tá sem agulha. E aí, quando eu apoio um vereador, eu já falo para ele, ó, ano passado eu destinei essa emenda aqui para a saúde, você pode falar com o seu eleitor que foi você que trouxe, né? Você representa os meus olhos aqui na cidade e ainda vou te garantir mais uma emenda ano que vem. Se você for eleito, eu vou voltar aqui contigo para destinar uma emenda e quando sair essa emenda impositiva, você vai ali e faz, né, a sua propaganda, porque o cara quer ter benefício. Né, ele quer ver o seguinte, cadê o hospital, cadê a reforma da escola? Quando a gente botou a escola cívico-militar em Taubaté, eu botei uma emenda lá para reformar a escola também, na região mais carente de Taubaté. Então esse daí é um pouquinho do que o Arthur falou, do trabalho formiguinha. É um trabalho que às vezes quando a gente posta na rede social, ele não faz tanto sentido, as pessoas não se interessam tanto, normal, né? Não é um tema nacional, mas vai reverberando na localidade. E dessa maneira, a gente vai colhendo os frutos e vai entrando na área, né, entre aspas, do centrão. Que o deputado de centro, ele é normalmente eleito com base nesse tipo de trabalho, que agora a gente está fazendo também. Eu gostei muito de ouvir isso de Eduardo. Não tá apenas preocupado em trazer o cara que às vezes vota na esquerda, mostrando quem é a esquerda, mas ampliando, trazendo mais variáveis para essa grande equação do voto, né, de chegada ao poder. E para cima também do eleitor do Centrão, do cara que está preocupado justamente com o cara uma melhoria de vida. Não, peraí, vamos pensar. Todo deputado tem pena impositiva. Todo deputado. Fico muito feliz de saber que Eduardo está usando as emendas não só para trazer melhoria para a vida das pessoas, mas também pensando de, cara, vamos fazer 2 coelhos com a cajadada só. A gente melhora a vida do povo
e consegue um melhor desempenho eleitoral. Rapaz, bicho, não é difícil. Não é difícil de entender, não é difícil. Não é difícil. Hatsuki diz, né? Que satisfação ouvir. A esquerda não chegou ao poder, leia-se, ganhar mentes e corações, falando de Karl Marx, Engels, Gramsci pra lá e pra cá. Trabalho de formiga, colher frutos e ocupar áreas do centrão. Eu acho que Eduardo Bolsonaro está ocupando mais espaço do centrão do que alguns intergalácticos. Quem venceu as eleições? Esse texto aqui tem uns insights interessantes. Coisa que a gente não tinha comentado em nenhum momento. E eu não tinha parado para pensar. E eu comecei a refletir. Eu falei, rapaz, esse cara tem até certa razão em alguns pontos. Em outros, não. Eu trouxe o texto quase completo. Eu sei que a biografia dele já deixa claro que é um petista. Você vê, né? O Celso Rocha de Barros, além de ser doutor em sociologia, que normalmente sociologia já corta para a esquerda, é autor do livro PT, uma história. É um livro enaltecendo o PT. Quem venceu as eleições? Ele só vai responder no final, mas ele já faz uma provocação interessante. Foi a direita das redes ou a direita da máquina? Quem ganhou? A direita da máquina é o centrão? A direita das redes é a direita. A vitória das eleições de 24 foi o cruzamento de dois tsunamis que atingiram a política brasileira nos últimos anos. Nenhum é de esquerda. O primeiro é o surto de extrema-direita, que começou com o impeachment da Dilma, ganhou volume com a eleição de Bolsonaro. Efeitos dessa onda ainda são claramente visíveis nos resultados de 2024. As listas de vereadores mais votados nas capitais estão cheias de extremistas, como Carlos Bolsonaro, Lucas Pavanato. Bolsonaristas puro sangue ainda podem conquistar as prefeituras de Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte. Eu sei que você já está convicto que esse cara é um extremista de esquerda, mas olha esse parágrafo, eu nem pintei nada, ó. A propósito, por algumas horas na noite de domingo, os eleitores cariocas chegaram a se iludir, achando que dessa vez Carluxo não teria alternativa a não ser dar expediente como vereador. Mas segunda-feira o Twitter voltou. Mas esquece isso. É só para mostrar, assim, é um texto de um petista. Continuando. A segunda onda que ganhou volume na política brasileira nos últimos anos foi o fortalecimento dos partidos políticos. Algo que começou após a reforma de 2017, fim das doações de campanha, cláusula de barreira, fundão eleitoral, tudo proposto da cabeça do FHC. Os governos petistas haviam proposto reformas parecidas por 2 vezes antes disso. Se as reformas tivessem sido aprovadas nos anos 2000, seria o PT e o PSDB que teriam se consolidado como máquinas partidárias mais sólidas, mas não aconteceu. Não aconteceu. Não foram. As reformas que fortaleceram os partidos só aconteceram em 2017, nos anos de menor popularidade da esquerda, desde a volta da democracia e de início do surto de extrema-direita. Com isso, os partidos fortalecidos pela reforma em 2017 foram, sobretudo, os partidos do Centrão. PP, União Brasil, PSD de Kassab, são máquinas cada vez mais ricas e poderosas. O Congresso Nacional, onde o Centrão é mais forte, vem a cada dia roubando da presidência o controle de um pedaço maior do orçamento. E os partidos de direita aprenderam com o PT, que por muitos anos foi a única grande legenda a oferecer formação aos seus militantes, a ter secretaria de mulheres, de jovens e tudo mais. E ele está fazendo isso, né? E deu resultado. O Brasil está se tornando um país de partidos. E as legendas que estão se fortalecendo são as que todo mundo, tucanos, petistas, black blocs de 2013 e bolsonaristas achavam as piores. Nesse ponto, acho que ele tem razão. Sabe, o pior da política é o Centrão, que está ganhando força. Ninguém discute que a esquerda perdeu. Mas qual das duas direitas venceu? A das redes ou a da máquina? Se o bolsonarismo vencer em Curitiba e Belo Horizonte, poderia dizer que teve uma boa eleição, mas os grandes vencedores de 2024 foram as novas máquinas partidárias do Centrão. O que não sabemos é se esses partidos fortes aceitarão o risco de se tornarem partidos que elegem presidente, se aceitarão ir para o centro do alvo. O último grande partido que fez esse papel pela direita teve apenas 1,5% dos votos em São Paulo neste ano e não tem mais vereadores na cidade. Ele está falando do PSDB. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Muito se discute
dessa questão de orçamento. O Congresso cada vez mais abocanhando grandes nacos do orçamento. E um esvaziamento do poder executivo no Brasil. Até já se fala, a gente já vive um semipresidencialismo. Impuseram no Brasil um parlamentarismo meio brando. Meio que já fizeram isso. Aí pare e pense. Se os congressistas já têm tanto poder em alguns pontos, será que vale a pena ter a presidência da República? O centro decisório, as grandes pautas que interessam a empresários, industriários, banqueiros, tipo a reforma tributária, obviamente que tem dedo do Haddad, da equipe econômica, mas a discussão mesmo vai se dar no Congresso. Se dá no Congresso, você tem apoio do Congresso, irmão, você não tá nem aí. Quando a gente vê esses eventos, tipo agora o Grupo Esfera, tá lá Arthur Lira, Pacheco, turma do Judiciário. Assim, você coloca um presidente, todo mundo vai falar do presidente o dia inteiro, que a gente fala, era Bolsonaro, Lula, é um desgaste gigantesco para o partido. Será que eles querem? O presidente, ele sempre vai estar no holofote, ele sempre vai estar no holofote, não tem como não estar. Vão caçar tudo que acontece na vida dele. Será que o Kassab tem interesse em ter um presidente do partido dele? E tá lá o Kassab todo santo dia, o PSD todo santo dia na imprensa. Tá tão gostosinho ficar ali, né? Só parasitando ao redor. Só parasitando, só... E tá lá. Ganhando mais espaço, ganhando mais poder. Falei, rapaz, tem um ponto isso aqui, viu? Tem um ponto. Quem realmente quer ser presidente, né? Então, olhando isso daí, 2026 fica assim, em aberto. Quem realmente tá querendo, quem tem um projeto? Eu acho que eles só vão na certeza, assim, que, cara, vamos pra ganhar. E só por ir, bota um candidato aí qualquer, tipo uma Simone Tebet, a gente finge que a gente tá disputando, mas a gente fica de fora. Se não for pra ir mesmo, esses partidos aí do centro democrático, se não tiver um candidato pra ir pra vencer, apoia o Lula, tenta ali colar ali perto de Bolsonaro, qual o candidato pra atrapalhar o meio de campo, depois a gente senta pra negociar alguma coisa ou outra. Não tô preocupado de vencer, não. Não, do jeito que estão as coisas, fica de boa, fica na beirada. O Estadão, seu tradicional editorial, e eu paro para dar uma olhada, porque o Estadão, esse é porta-voz realmente, esse é o porta-voz do establishment. É um jornal de mais de 100 anos, né? É o jornal que deu o golpe no Brasil da República, tentou dar o golpe em 32, não conseguiu, deu um golpe em 64, atrapalha o Brasil desde que o mundo é mundo. Nossa, é o que existe de pior no Brasil. Aí, eles fizeram a análise deles, que o meu interesse é muito mais saber assim, como é que a turma tá observando o Brasil, né? Como é que o establishment liberal financeiro brasileiro tá observando o Brasil? A direita é maior que Bolsonaro. Acho que isso aqui é muito mais um desejo do Estadão do que uma realidade. Mas tudo bem. A eleição de 2024 consolidou a inclinação do país à centro-direita e o enfraquecimento da esquerda. Meio óbvio. Essa direita que saiu fortalecida do pleito mostrou ser muito maior do que Bolsonaro, alguém que até pouco tempo atrás era tratado como líder incontornável de todo esse campo político. A esquerda, por outro lado, por ser muito menor do que Lula, há décadas, o petista é centro de gravidade do chamado campo progressista e sufoca o surgimento de lideranças que ameaçam seu protagonismo. Eu queria ver se durante o pré-eleitoral a gente tivesse Twitter, se o Estadão teria essa opinião. Foi só o Twitter voltar que aconteceu o que eu já tinha esperado. Eu esperei porque não é porque eu tenho bola de cristal, não. É só porque eu fico lendo comentários. Eu leio comentários, recebo mensagem. Às vezes eu clico lá nos áudios que me mandam no Instagram, né? Umas tia aí manda reclamando da vida, eu dou play pra ouvir. Como você não aceita, né? A pessoa não sabe o que você viu. Eu fico só observando. Eu já sabia que ia dar ruim, mas não adianta. Comecemos pela direita. O triunfo político de Tarcísio, que foi determinante para a chegada de Ricardo Nunes ao segundo turno, é evidência mais vistosa de que a direita não depende mais de uma associação explícita a Bolsonaro para conquistar votos. A bem verdade, Nunes chegou ao segundo turno a despeito de Bolsonaro e da toxicidade que vem a reboque da aproximação com o ex-presidente. Rui Costa Pimenta fala: Bolsonaro é o maior eleitor do país. Tarcísio não tem votos. Os votos de Tarcísio é de Bolsonaro. Leandro Demore e a turma do ICL falam
a mesma coisa. A mesma coisa. Falam, cara, olha só. No Brasil, quem tem votos é Bolsonaro. Os votos de Tarcísio são os votos de Bolsonaro. Os votos do Tarcísio são os votos de Bolsonaro. Não adianta. Não tem como o Ricardo Nunes fazer campanha sem. Se não fosse Bolsonaro entrando, falando, cara, o meu candidato é esse, com essa diferença irrisória de votos, não, você pode dar uma pesquisa rápida em qualquer rede social, você vai ver, ó, vou no 15 porque Bolsonaro colocou o Melo Araújo, é o candidato de Bolsonaro, não vou nesse farsante. Vários comentários assim. Querer, assim, o Estadão podia falar o seguinte, ó, Tarcísio se mostrou um cara que sabe fazer a disputa eleitoral, conseguiu trazer apoio, conseguiu ajudar o Nunes a crescer. Mas querer falar que Bolsonaro só atrapalhou, que Bolsonaro é tóxico, que Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo outro, cara, é negar a realidade, que a própria esquerda está falando isso. Então, o editorial do Estadão não é, propriamente dito, uma análise. Isso é que eles estão muito mais externalizando o desejo que eles têm. Eles querem, assim, construir um cenário de realmente um Brasil sem Bolsonaro. É o sonho dessa turma, não tem nem o que falar. Mas, enfim, Bolsonaro ainda é capaz de mobilizar milhões de eleitores. Dito isso, Bolsonaro já não representa nem remotamente aquela onda avassaladora que tomou o país de assalto em 2018. Tá bom. O ex-presidente é incapaz de oferecer aquilo em que política é tratado como ativo valiosíssimo, perspectiva de poder. O pessoal tira foto com ele à toa, né? É besteira. E essa é uma excelente notícia para a democracia brasileira. Afinal, com Bolsonaro fora do páreo eleitoral, a direita, enfim, pode se livrar de seu sequestrador. Nesse sentido, não surpreende a vitória expressiva de candidatos a prefeitos vinculados a uma direita mais civilizada e democrática, mais pragmática e menos ideológica na primeira eleição após Bolsonaro ter sido condenado à inelegibilidade. Não é análise, é o desejo do Estadão. Eles não negam. O grande problema do Brasil segue sendo Bolsonaro. No campo oposto está claro a falta de Lula, está claro que a falta de Lula da Silva, o PT caminhará passos largos para se tornar um partido de nicho, se tanto. A despeito do fato de Lula ter voltado à presidência, o PT conseguiu a proeza de 2 anos depois eleger menos prefeitos do que o PSDB. Um partido, como se vê, está em decomposição a céu aberto. A direita se diversificou nesta eleição e conquistou uma certa independência de Bolsonaro. A esquerda encolheu e provou que segue totalmente dependente de Lula e nem assim consegue obter vitórias expressivas em disputas para cargos do poder executivo. A explicação para esse fenômeno, digamos assim, é muito simples. Quem já foi governado pela esquerda, sobretudo pelo PT, quer distância de governos de esquerda. Então por que o Estadão apoiou o PT? Não faz sentido. Fizeram campanha por Lula. Como assim? Não faz nenhum sentido. É muita cara de pau. Mas vamos lá. Vamos continuar falando desse processo, de mais algumas coisas. O tempo do Lira está acabando. Essa aqui é a parte talvez até mais interessante do vídeo. Mais do que a anterior. Sucessão na Câmara. Estratégia de Elmar e Brito exclui PL de Bolsonaro. Gente, olhando a coisa de forma bem simples, você tem 4 opções. Você tem Elmar e Brito, que é 2 opções que são uma, porque o acordo entre eles é o seguinte. Eles vão ambos ter candidatura. O que passar para um segundo turno, se tiver segundo turno, e a tendência é que tenha. Qual dos dois passar para o segundo turno vai ter apoio do outro. E vão formar um bloco. É uma certeza. Esse é o processo. Então você tem o Elmar, o Brito. Do outro lado você tem o Hugo Mota. Aí você tem seria a terceira opção. E a quarta opção é: alguém quiser ser candidato, alguém da direita. Elmar e Brito já estão juntos. Um é do PSD, o outro é do União Brasil. Ambos estão tentando trazer a esquerda. A esquerda sozinha já tem 120 votos. Se o PSD e o União Brasil, eles conseguissem trazer todo o partido deles, que isso não vai acontecer, porque parte vai acabar colando com Lira, por outro tipo de interesse. Mas se conseguissem, os 120 da esquerda, mais esses 2 partidos, rapaz, dava mais de 200. A coisa já estava meio caminho andado. Aí você traz MDB, Solidariedade, né? Você traz esses partidos mais desgarrados, para bater 257 não tá difícil. Então assim, a briga tá entre esses 2 blocos.
ou o bloco do Elmar e Brito de um lado versus o outro lado do centrão, que são quem tem maioria. A direita pode lançar candidato e perder em pé. É melhor que ganhar de 4, é o que dizem alguns. Aí você vai uma olhada, né? Para tentar atrair o apoio do Lula, Brito e Elmar planejam formar um bloco governista para disputar a sucessão do Lira, sem incluir o PL, maior partido da casa. Caso o bloco sem o PL saia vencedor, vai acontecer algo que aconteceu no Senado. O PT vai ficar com a primeira vice-presidência. No dia que Elmar ou Brito tiver de folga, o PT pode pautar o que quiser no Brasil, assim, votação relâmpago PL 2630. Se eles quiserem, não tem por que não fazer. Outros cargos da mesa diretora serão distribuídos para outros partidos da base do Lula. Aí nessa matéria diz que o PL, que conta com 92 deputados, que é a primeira vice-presidência da Câmara, a sigla já acertou com o grupo de Hugo Mota, que indicará um nome para o cargo em troca do apoio ao deputado Republicanos. É o que está na nota. Se isso vai acontecer 100%, não sei. É o desejo. A estratégia do PL para se contrapor ao governo às vésperas da eleição de 26. Aí diz o seguinte, né? O acordo do PL para apoiar o Lira, o candidato do Lira, prevê indicação de Altineu para a primeira vice-presidência. Altineu atualmente é o líder do PL na Câmara e seria substituído pelo Sóstenes Cavalcante, que tem um perfil de enfrentamento, que é para contrapor o governo às vésperas da eleição presidencial de 2026. Sai o Altineu, bota um cara para bater de frente. Nos próximos 2 anos aí, até 26, pancada. Então, confirma um pouco o que o Metrópolis falou. Ambos os veículos de imprensa, ambos os veículos comentando, ó, o PL está se movimentando para ficar com a primeira vice-presidência. Dito isso, vamos ouvir outro trecho de Eduardo Bolsonaro. Se bem que esse também tem umas falas minhas. Vou fazer só mais um parênteses aqui, aproveitar que a gente está no programa onde a gente tem tempo para falar. Por exemplo, a candidatura do Rogério Marinho ao Senado, à presidência do Senado. Foi bacana, foi legal, eu gostei. Né? Realmente chegou um momento que a gente achava que tinha boas chances, acabou não vingando no final. Mas aquela candidatura dali foi um all-in que acabou sacrificando várias presidências de comissão. Qual presidência de comissão o PL tem importante ali no Senado? Nenhum. Tem. Foi uma estratégia adotada. Eu só estou chamando a atenção porque daqui a pouco vai ter eleição da Câmara, 1º de fevereiro do ano que vem tem eleição da Câmara. O jogo está sendo jogado já, todo mundo está sabendo. Se a gente tiver, né, um gato intergaláctico, candidato, o cara vai ferrar com presidência de Comissão de Segurança Pública, presidência de CREDEM, presidência da CCJ, presidência de Educação. Né? A gente está vibrando aí, legal, o Nicolas estava na presidência da Comissão de Educação, né? Porque é o ano em que está sendo tratado, né, no Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Mas olha só o que a gente tem. E aí, se a gente for votar num cara de centro para a presidência, porque a gente sabe que o cara da direita não vai ganhar. Vai vir gente, os gatos intergalácticos, ou a direita limpinha, vai chegar e ó, vai dar pancada. Né? Então acho que eu volto ali na crítica assertiva do crime. A gente tem que jogar aberto, com transparência, para fazer sentido para as pessoas, sem ter vergonha de assumir isso daí. Isso daí não é virar centrão. Eu não mudo minha opinião sobre aborto, sobre liberdade, sobre voto na anistia, com base nisso daí. Né? Nossos valores são inegociados. Agora, estar com a camisa do time dentro de campo de futebol, não dá mais para se comportar como torcida. Não dá mais para se comportar como torcida. Eu mando o vídeo, depois eu falo umas coisas para complementar o que o Eduardo disse. Você vê, o Eduardo tá jogando limpo, falando, cara, olha só. Tem um mundo da utopia, a utopia intergaláctica. A utopia intergaláctica. A gente não vai se dobrar, vamos fazer, vamos acontecer. Perder em pé, né? Ficar sem nenhuma comissão, ele comenta a importância de várias. Você tem esse caminho. Ou a gente pode tentar ter o pé no chão e olhar, cara, o que é que dá para fazer hoje, em termos reais? É isso daqui. Mas ele fala, ó, vai que apareça o gatinho intergaláctico. Olha lá. Olha o gato intergaláctico, já botando a mãozinha de fora. Diante dos interesses e frouxidão dos atuais presidentes de Câmara e Senado, pautar em plenário reformas do Judiciário aprovadas nas comissões deve ser condição para os candidatos à presidência dessas casas legislativas. O Elmar e o Brito não querem nem o PL no bloco. Estão fechando com o PT e negociando dar o TCU pro PT, a indicação do TCU. Tu acha que o Elmar e o Brito não quer o PL no bloco? Tu acha que Elmar e Brito vão acatar essa condição? E tu acha que o Hugo Mota, do Republicanos, do Marquinhos censura? Marquinhos censura. Tu acha que o Hugo Mota vai acatar isso daí? Então só tem um caminho, que é perder de pé. Aí eu pergunto, né? Ô, princeso, esse desejo é algo possível
Ou você está colocando na mesa uma utopia intergaláctica? Se nenhum dos candidatos acatarem, qual é teu plano, princesa? Diz aí, ninguém vai acatar. Qual o plano? Qual o plano? Apoiar alguém? Só para perder em pé? Ao invés de ganhar de 4? Para ter discurso bonito e ficar de fora das comissões da mesa diretora? Aí o Ale diz, né? Boa pergunta. Não entendo essa maldade dos intergalácticos de fazerem seus eleitores de trouxa. É uma falta de respeito tremenda. Hoje é muito fácil pesquisar como funciona o parlamento. Basta perguntar ao ChatGPT. E aí o professor Everton Silveira fala assim, né? Qual a necessidade do australiano em tentar pisar em quem está jogando do lado dele? Cara, pisando. Falando uma pergunta clara e objetiva. O comentário do professor Everton Silveira, né? O comentário dele, não tem nem como ficar chateado, mas o comentário dele é de uma pessoa que não entende o processo. Se ele entendesse desse processo, eu duvido que ele está fazendo essa pergunta. Ele deveria estar questionando o deputado. Porque é um deputado, né? Acho que você pode questionar à vontade. O que é que vai acontecer? Você vai questionar o deputado e agora o Luiz Felipe vai virar petista, porque ele foi criticado na rede social. Vai virar petista. A direita vai se dividir. Tomar que divida mesmo. Ó, eu até digo uma coisa, ó. Luiz Felipe, honre o nome da sua família, Orleans e Bragança. Saia do armário e fala, ó, eu estou tentando cavar a minha expulsão do PL. O Valdemar não quer deixar eu sair para o Novo acompanhar os meus amiguinhos. Só assume, cara. Gente, é melhor pra todo mundo. Eu não sei por que ficam nessa disfarçatez. Só assume, cara. Você tá insatisfeito no PL? Sai. Sai. Eu duvido que não é possível que o Valdemar ficar enchendo o saco. Vai lá, sai, fala com o joga aberto, cara. Joga aberto, vai lá pro Novo, Serra Fileira, com o Salles, com o Marcel. Lindo, maravilhoso. Briga lá, chama todo mundo de centrão, chama todo mundo de vendido, faz a política que você quer fazer. Sabe, tá feio isso. Aí fica dessas indiretinhas na internet. Cara, sai do partido, bicho. Sai, e vida que segue. Sabe, quando vir um tema importante, todo mundo vota junto. Só que eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui agora. Cadê? Se liga aqui. Isso aqui me deixa relativamente contente. Cadê? Aqui. Vou atualizar aqui, né? Eu fui ler os comentários que o Luiz Felipe recebeu. Tem gente que fala, pô, isso tem que ser uma imposição a todo custo, né? Como se fosse possível. Beleza. Só que você vê o comentário, né? Prefere perder com honra e ficar sem comissões? Ter a maior bancada da Câmara, mas não ter nada? Sério mesmo? Eu falei, cara, o povo tá entendendo o que tá em jogo. O povo tá entendendo. Tu acha que a Colômbia vai pautar isso? Tem que prestar muita atenção, né? Da última vez ficaram tão focados no Senado e a Câmara, o Lira ganhou de graça. Bem que não foi assim. Aí o pessoal fala sobre prevaricação, tudo mais. O presidente tá negociado. Prevaricação, não existe prevaricação. Começou. Adivinha. Adivinha pra quem vai sobrar de novo? Pro Biruliro, porque ele não navega mais nos mares da ilusão. Rapaz, não estamos em condição de destruir pontes. Infelizmente, a maioria é centrão e temos que minimizar o estrago. Agora, pensa jogar o centrão no colo da esquerda. Aí fala aqui que é estrela do armário. Deputado, a extrema urgência é a pauta da anistia, que está mais próxima da realidade. Temos milhares de famílias destruídas. Filhos órfãos de pais vivos. Infelizmente, não temos maioria nas casas. Hora de trabalhar com a realidade e parar de vender ilusão nessas condições. Essa aqui acho que me assiste. Sobre o que falar, sobre o que pensa, né, o senhor Luiz. Acaso o senhor Luiz é de cristal? Se não tem energia necessária para ouvir, fica difícil, pois nem tudo será aquilo que ele quer ouvir. Isso faz parte da política. O mundo não será fácil para os sensíveis. Vamos priorizar o que é necessário, anistia, e o que é possível, né? Enfim, aí ele fala dos assuntos, né? Essas reformas servirão para fazer uma boa pressão. Se o Lira desse andamento, né? Não temos maioria. Se o Pacheco desse andamento, também não temos maioria. Acorde, princeso. Primeiro a gente arruma a base, as paredes, depois podemos pensar no telhado. Você deve ter um plano ultra mega galáctico para propor uma bobagem dessas. Em algumas situações eu até admiro você, mas essa daí, cara, repense.
É melhor ganhar a longo prazo, aprenda com os erros do passado, veja a diferença entre Senado e Câmara. Perdemos tudo no Senado, já na Câmara conseguimos algumas vitórias, menos lacração e mais política. Você vê que estamos em 2024 e os deputados federais estão tomando aula dos tios e tias do Zap. Como é que eu não fico feliz com alguma coisa assim? As pessoas comuns vêm demonstrando mais entendimento da política do que o princeso. Parabéns a todos aí. Tentando alertar o deputado que é necessário vencer também, né? Ficar só no discurso é muito cômodo. Avancei aqui, esqueci de botar. Olha aí, ó. Isso daqui eu acho que é uma vitória bem concreta. Vamos quantificar um pouco dessa vitória. Bolsonarismo raiz, incluindo Jair, quer entregar a Eduardo a fundação multimilionária do PL. A fundação do PL, ela tem de orçamento e tem que ser gasto com isso 20% do total do fundo. 180 milhões. 180 milhões para fazer evento, formar base. Isso não pode ser gasto com outra coisa. Tem que ser gasto com esse tipo de assunto. Com esse tipo de iniciativa. Quem é que tá ocupando espaço? É o Eduardo, né? Eduardo comenta sobre isso lá, no Quinto Elemento. Quem tá tentando ocupar o espaço dentro do partido é o Eduardo, né? E ó, pô, tem muita gente eleita aí, desde janeiro, né, de 2023. Não vi sem notícia sobre isso. Não vi deputados federais comentando sobre a importância disso. Quem tá comentando é Eduardo, né? Vocês podiam ter da rede falar, olha, estamos aqui conversando com o presidente Valdemar, explicando para ele a importância do nosso trabalho, fazer um trabalho de base importante. Eu não vejo ninguém muito preocupado com isso, né? Quem tá fazendo é Eduardo. Quem tá fazendo é um Bolsonaro. Aí, esqueça a manchete, foque no conteúdo. Fui lá ler essa nota, né? Lula vê Marçal como ameaça para Tarcísio 26. Beleza. Aí a nota falava aqui, segundo relatos, né? O Lula avalia que Marçal não seria um problema para a esquerda, nem para Bolsonaro, mas para o Tarcísio. Porque na cabeça do Lula, o Marçal poderia atrapalhar uma candidatura à reeleição do Tarcísio, caso ele venha para o governo, ou atrapalhar o Derrite. Tá ali embaixo, né? Caso concorra a senador, pode atrapalhar os planos do Derrite, aliado do governador, Derrite senador. Aí nessa mesma matéria, tá falando o seguinte: o acordo de Tarcísio e Bolsonaro para 2026. E quando Bolsonaro fez aquela live, no final do primeiro turno, onde ele cita pela primeira vez o termo intergaláctico, os estrategistas intergalácticos pela primeira vez, Bolsonaro comenta sobre isso e ele fala disso daqui. Ele fala que o acordo entre ele e Tarcísio é que ele vai indicar um senador, que é o Eduardo Bolsonaro, e o Tarcísio vai indicar um. Cada um vai indicar um. Esse é o acordo. Como já noticiou a coluna, Tarcísio e Bolsonaro assinaram um acordo para a eleição ao Senado em 2026. O acerto entre os dois, segundo apurou a coluna, prevê que um dos nomes da chapa ao Senado será indicado por Bolsonaro e o outro pelo atual governador. Sabe quando foi que o Igor Gadelha deu essa notícia? Que já existia um acordo entre Bolsonaro e Tarcísio para o Senado? Sabe quando? 27 de abril. 27 de abril. E o curioso é que quando Bolsonaro fala dos estrategistas intergalácticos, ele fala que tem um deputado, ele não cita o nome, mas Bolsonaro tá falando de Ricardo Salles, quer ser senador, ele fala, vai lá, sem meu apoio. Bolsonaro tá puto da vida. E olha só, gente. Olha quando a imprensa contou que já existia um acordo entre Bolsonaro e Tarcísio. Em abril. Em abril já existia um acordo. Aí se liga. Episódio 1716. Hoje é o 1000... Deixa eu ver aqui o número do episódio de hoje. Deixa eu ver. Hoje é o 1815. 1815. 99 dias atrás. Nesse vídeo, se você colocar em 31 minutos e 35 segundos, eu vou aparecer comentando sobre algumas coisas que eu quero botar meu próprio comentário. Eu recortei uns pedaços
né? Óbvio. Para não ficar gigantesco, recortei uns pedacinhos. Mas você vai entender. Você vai entender. Se liga. Aí, pegando a questão da razão e da emoção, olhemos isso daqui. Esse, para mim, foi um caso perfeito de razão versus emoção dos últimos dias. Fiquei observando o posicionamento de umas pessoas, de outras pessoas. E aí, no primeiro momento, a galera bateu palma. E aí falou, é isso aí mesmo, porque o Valdemar, é isso aí, o Valdemar não te deu espaço para ser prefeito, o PL não dá mais, o partido diz. Aí começou. Do outro lado, tava a galera, lá vai o Salles aí tá abrindo as asinhas, viu? Tô de olho no Salles. E ficou mais ou menos nessa. Aí a coisa foi crescendo, alguns perfis grandes, jornalistas, influenciadores, começaram a se posicionar. Aí as confusões entre as pessoas comuns começaram a subir de tom, e aí já começou aquelas acusações por um lado, acusação por outro, o pessoal já começou, né, a tentar, né, uma obliteração na internet. Aí vamos tentar olhar essa situação aqui, pegando o pedido de Bolsonaro. Vamos ter um pouco mais de razão, menos emoção. De um lado, ponto positivo, temos a certeza que vamos ter um candidato, porque ele já tá indo, eu vou ser candidato a Senado, ele já decidiu, por ele. Mas eu coloco em risco a indicação do Eduardo. Qual é o acordo de Bolsonaro com Valdemar? Se o acordo de Bolsonaro com Valdemar for o seguinte, Valdemar, em cada estado, eu indico um, você indica outro. Se esse for o acordo, chega em 2026, e aí Valdemar fala, Bolsonaro, lembra do nosso acordo, né? E aí se Bolsonaro não pedir voto pro Ricardo Nunes? Ricardo Salles. Se Bolsonaro não pedir voto por Ricardo Salles, porque o acordo é um dele e um do Valdemar, o Salles tomou essa decisão sozinho ou tomou pensando em grupo? Eu não sei. Eu não tenho uma resposta. Eu tô colocando aqui o pró e contra. Às vezes ele falou com o Bolsonaro, mas isso não estava na internet. Ninguém quer saber sobre isso. As pessoas só querem se degladiar. Todo mundo tem certeza de tudo. Eu que sou burro, eu não tenho uma certeza de nada. Eu tô colocando aqui prós e contras. E aí, essa mesma questão de Bolsonaro também vale pro Salles. Por quê? O Salles vai pro Novo, segue apoiando o Bolsonaro. Aí tem um contra. O fator Zema 2026. Se chegar 2026, Bolsonaro tiver inelegível e Bolsonaro decidir que quer candidatar, quer que o sucessor dele seja o Tarcísio, e Zema quiser ser o candidato, o Salles vai apoiar o Tarcísio, estando no Novo, vai trair o partido? Eu acho que não. Ou o Salles vai aparecer junto com o Zema para fortalecer mais do GM São Paulo? E aí? Os prós e contras. Tem um pró, o povo ficou feliz. É bom deixar a militância, né, engajada. Celebrou a vitória contra Valdemar. Valdemar, que desgraçado. Por outro lado, os políticos do PL ficaram em silêncio. Não sei se ficaram em silêncio para não comemorar e deixar o Valdemar chateado, ou se ficaram em silêncio por não concordar. Eu não sei. E minha conclusão disso tudo é que ninguém possui todas as informações, ou se alguém tem, as mesmas não foram tornadas públicas. E que grande parte da direita segue fazendo julgamentos rasos e pautando tudo numa visão maniqueísta, muitas vezes influenciada por ressentimento. Muita gente tomou a decisão simplesmente por não gostar de Valdemar. E não pensa, será que vai ter algum tipo de impacto? Ou será que o Salles vai receber o apoio do Jair? Aí depois, chega em 26, o acordo de Bolsonaro é um dele e um do Valdemar. Aí Bolsonaro aparece na TV falando, vote em Eduardo, vote em, sei lá, o Valdemarzinho. Aí vem toda a turma. Bolsonaro traiu o Ricardo Salles. Bolsonaro, seu vagabundo, bandido, safado. Você traiu o Ricardo Salles. Você é um vendido, frouxonário. Eu já vi esse filme o tempo todo. É sempre assim. E quando isso rolar, ninguém vai lembrar do que aconteceu hoje. Óbvio. Pois é, Kim. Pois é, né? Aí você vê... Na época, aquela nota ali do... Essa nota aqui de abril do HD, eu não lembrava dela.
Eu não lembrava dela quando teve isso daqui. Então, desde abril, Bolsonaro já tem um acordo com o Tarcísio. Desde abril. Aí Salles foi pro Novo. Em julho. E aí? Se Bolsonaro não apoia o Salles, vai jogar pé de Bolsonaro? Porque ele não vai querer quebrar o acordo que ele fez? Porque Bolsonaro é um vagabundo. Por quê? Porque ele mantém as suas promessas. Pô, rapaz, que vagabundo esse Bolsonaro, hein? Ele mantém as suas promessas. Nossa Senhora! Não, é uma Ave Maria, é inaceitável uma coisa dessa. Vocês estão vendo, gente? Eu tô falando, as pessoas ficam fazendo julgamentos simplistas. É por pura emoção. É pura emoção, zero razão. E em julho, eu não lembro o que foi que aconteceu, eu não fiquei olhando o que foi que o Bolsonaro falou. O Bolsonaro tem uma entrevista falando isso daí, que um dos problemas da direita é se pautar muito pela emoção e deixar a razão de lado. E na época, de frente de uma galera, olha bicho, eu ainda fiz a tabelinha, os prós e os contras. Eu ainda coloquei os dois lá, tentei colocar agora. De positivo tem isso, de negativo tem isso. Vamos aqui tentar analisar. E eu falei, não, cara, eu não sei, pela informação que eu tenho, eu nem sei. Mas olhando hoje agora com essa questão, eu fiquei, rapaz, vendo que Bolsonaro fez aquela live no primeiro turno, com Bela Araújo, né? Falando do deputado, querendo ser senador, intergaláctico. Aí você fica meio assim, né? Uma coisa que eu colocava ali como dúvida, por exemplo, se Bolsonaro falar que o meu candidato é A, agora ficou claro pra mim. Assim, a palavra que os deputados vão falar, Bolsonaro, assim, irmão, tô nem aí. A eleição pra prefeitura de Bolsonaro mostrou, não importa quem Bolsonaro resolver apoiar. Os deputados são independentes. Eles apoiam o que eles quiserem. O Princesa é um que foi lá pro jantar que o Ricardo Salles deu pro Marçal. O Salles deu um jantar pro Marçal, souberam disso, né? Bateu foto, ele com o Sabará. Eu acho que o Salles, pra honrar a história, ele devia ter dado ração humana. Aquela que o Sabará botou pro povo comer. Então tá aí a direita brasileira. Eu perdi a paciência com o Ricardo Salles. Mas totalmente, sabe? Pra mim, o que ele fez com o Bolsonaro durante as eleições, pra mim, perdi a paciência. Cheguei a conversar com ele, falando assim, eu falei, cara, é um absurdo, Salles. Algumas de suas falas estão sendo usadas contra Bolsonaro. Cara, é papo bobo isso daí que tá fazendo. E aí? Pode me cancelar, pode meter o pau. Tá aí o tempo todo, né? Tá com o tempo sobrando, sempre participando de várias lives, coisa. Senta o pau em mim, fala que eu sou um vagabundo, sou um vendido, fala que eu tô recebendo dinheiro do Valdemar, fala o que quiser. Perdi a paciência, cara. Perdi a paciência. Um cara que eu realmente me decepcionei foi o Ricardo Salles. E ele sabe. Eu fui atrás dele em 2021 para apoiar ele numa possível candidatura ao governo do estado. Porque eu achava que era um nome bacana, cara, construir, tentar, sei lá, das pessoas que eu conheci em São Paulo, abrir espaço, falar com ele questão da agenda SG no meio ambiente. Um cara que eu, assim, me decepcionei. O que aconteceu nessa eleição, sabe? Esse papinho de perder em pé de quem é de 4, isso assim, pra mim deu, velho. Deu. Segue lá. Traga o Princeso, ser dois no novo, lindo, vai ser um negócio sensacional. Salles e o Princeso. Faz aí logo uma chapa puro sangue pra disputar a presidência, ou então governo do estado. Perdoa que eu tô puto da vida. Tô até revoltado mesmo. Tô revoltado. Nossa senhora, velho. Essa eleição, ó, me deixou chateado, viu? Era eleição pra gente sair só celebrando, só comemorando. 1001 coisas que tinha pra comemorar. Mas não. Não. Tinha que vir, né? Olha, aí você falar, qualquer coisa que você falar, será? Mas e o Nunes, hein? Sendo que o problema nunca foi o Nunes, nunca foi sequer também o Pablo Marçal, mas a forma como as coisas estavam sendo feitas, cara, a questão da forma, dava pra ter feito tudo diferente, sem o desgaste, sabe? Pô, todo mundo aí, amiguinho do Marçal, vocês podiam ter chegado nele, dar um toque e falar, irmão, você tá relativizando a facada que Bolsonaro tomou, você fez isso 2 vezes. Irmãozinho, você tá acusando o Carlos Bolsonaro de ter um gabinete do ódio, você está louco? Essa tese que tá levando a direita a ser perseguida. Sabe, eu não sei o que aconteceu, mas não podia falar nada, porque é o Nunes, né? Mas e o Nunes, né?
E ficava sendo repetido como mantra todo santo dia. Boa sorte a todo mundo. Não sou político. Não quero ser. Então você pode reclamar de mim à vontade. Não tenho nenhum interesse, senhores. Nenhum interesse. Meu interesse é contar a história do Brasil. Meu interesse é ver... eu me sinto realizado quando eu vejo pessoas na rede social, ali na postagem do Princesa, e falar, ô, irmão, a coisa funciona mais ou menos assim, ó. Volto pra realidade. Fico feliz da vida. Falo, pô, obrigado. Eu tenho certeza que eu tenho alguma participaçãozinha. Nisso, eu acho que eu tenho uma participaçãozinha. Eu vejo ali um comentário e falo, quando eu tenho uma participaçãozinha nisso, fico feliz da vida. E tô escrevendo o Atlas, que amanhã saiu de agosto. 20 livros publicados. 20 livros. E não é igual o Marçal, não, cara. É 20 livros de verdade. Pega. Acha que é ruim, pega e mostra onde é que tá errado. Vai lá. Pega lá, vê o que tá lá. Até as possíveis previsões e análises. Acho que tá bem precisinho o que foi dito lá. Porque sempre foi baseado em fato. É só olhar os fatos e juntar eles. Dá uma olhada lá. Não é igual a Marçal. É 20 livros mesmo. 20. 20. Só foi possível também, graças a Gabriela, minha mãe, Texugo e Mari, que deixa bonitinho, né? Então, obrigado aí os 4. 20 livros do início do governo Lula até aqui. Vai fechar em 48. Depois eu não sei. Mas os 48 vai ter. A todo custo. Nunca vai ter na história do Brasil. Nunca teve. Eu duvido que alguém ia fazer igual. Um governo que tudo que aconteceu nesses 4 anos foi tão detalhado. As questões políticas foram tão detalhadas e grandes eventos que repercutiram, tipo escândalo da Mind, os dossiês históricos, tá tudo lá. Tudo lá. Serão 48 no total. Já tem 20. Estamos chegando na metade. Fico por aqui. Vou mandar esses vídeos que eu dei play lá no Telegram. Vou botar meu próprio recorte. Vocês podem voltar no vídeo completo e assistir. Acho que não é necessário, né? Enfim. Mandar só o recorde do Eduardo Bolsonaro, eu não dei play completo. Aí vocês podem ver lá o resto, mas veja a entrevista completa, tá bem bacana. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, né? kimpai.com/br. Agradeço o apoio de todos. Que grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!